Você sabe o que é a grande comissão? Você sabe o que a grande comissão tem a ver com você? Você conhece realmente qual é o seu trabalho, a sua atividade, qual é o chamado de Deus para a sua vida em relação à obra missionária? A obra missionária é a missão principal da igreja. A igreja que não faz missões não é igreja, porque a igreja foi chamada por Deus para a obra missionária. E cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, precisamos entender também qual é o nosso papel na obra missionária. Você precisa se envolver com a obra missionária. Deus tem um chamado para todos nós, seja indo, seja orando, intercedendo, contribuindo de alguma forma, nós precisamos estar plenamente envolvidos com a obra missionária. O nosso grande problema nos dias que vivemos não está ligado aos missionários que vão ao campo, porque eles entregam a sua vida, se dedicam à obra de Deus. E nós que somos o sustentáculo da obra missionária, precisamos entender também a preciosidade dessa atividade. Deus tem um chamado missionário para a sua vida. Queridos, estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2023 e vamos tratar neste quarto trimestre sobre até aos confins da terra, como está aí na sua tela, ó, capa da nossa revista, Até aos confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesse trimestre, nós vamos estudar lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, tal do Paraná. Ele é conferencista, advogado, é escritor de obras da CPAD, entre elas As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes e As Parábolas de Jesus. Todas estas obras publicadas pela CPAD. Pastor Wagner Gabi é um homem realmente envolvido com a obra de Deus, com a obra missionária. Então você vai perceber no decurso desse trimestre que a forma que o pastor Wagner Gabi nos escreve é realmente envolvente e traz um princípio prático para a nossa vida. Como você sabe, a nossa primeira lição é uma lição de abertura do trimestre, ela é uma lição de abertura do trimestre, e na aula de hoje, como está aí agora na sua tela, nós vamos estudar a lição de número 1, do dia 1º de outubro de 2023. Eu faço questão de dizer aqui que neste 1º de outubro de 2023, o meu filho Benhur completa 22 anos. Em algumas aulas aqui eu pedi oração pelo Benhur, porque ele estava parado na caminhada cristã, afastou-se dos caminhos do Senhor, e nós viemos pedindo oração por ele, mas o Benhur está num processo de reconciliação com Deus. Deus está fazendo uma obra linda na vida do Benhur, casou, está na Bolívia fazendo medicina junto com a esposa, e glórias a Jesus pela vida dele. O meu desejo é que Deus multiplique os anos do Benhur até o arrebatamento da igreja. Então, o Benhur está vivendo um momento lindo na sua vida. A você que nos ajudou a orar por ele, glórias a Jesus. Benhur faz 22 anos, agora no dia 1º de outubro. Então, a nossa lição de número 1, 1º de outubro de 2023, o título da nossa lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O que é esse termo quer dizer? Enfoque etnocêntrico, ou seja, as diversas etnias estão no centro da grande comissão, são o objetivo da grande comissão. Nosso texto áureo nos diz que, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, e versículo 15. Esta foi a ordem de Jesus para os seus discípulos e para todos nós. Nós vamos entender na aula de hoje que esta ordem de Jesus, ela é mais do que uma ordem, é uma oportunidade
de contribuirmos com o reino de Deus. Verdade prática nos diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. O evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. O evangelho precisa também ser pregado, o evangelho todo, para o mundo todo. Então é a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A palavra-chave da lição de número 1 é etnia. O que é etnia? Etnia é o que nos faz entender cada raça, é a diferenciação de povos, de raças, de tribos, de nações, é a separação étnica que existe no mundo. Palavra-chave, etnia. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao versículo 18, que nos diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses dois textos falam da grande comissão, textos registrados, né, por evangelistas diferentes. Esses dois textos nos mostram não só a ordem de Jesus, mas o poder do nome de Jesus que está sobre a vida daqueles que cumprem essa ordem, sobre aqueles que exercem a grande comissão. Jesus disse: em meu nome, e no nome de Jesus, nós temos verdadeiramente autoridade para operar todas estas coisas. Vamos à introdução da nossa lição. E, como você sabe, a gente destaca aqui algumas coisas que o nosso escritor nos propõe. E aqui na introdução da nossa lição, eu quero destacar que o pastor Wagner Gabi nos diz que missões transculturais, aliás, nessa lição, né, nós veremos, espera não é aqui embaixo, nós veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Dizer sim. O que é dizer sim? É realmente estarmos prontos para a obra missionária. Existe um missiólogo brasileiro que é, no Brasil, a maior autoridade em missões, em relação a missões da atualidade, pastor Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório diz que nós somos o povo do eis-me aqui. Precisamos nos tornar o povo do envia-me a mim. Nós não podemos só dizer: "Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui". Ele faz uma referência, é claro, de Isaías capítulo 6, quando depois de ver o Senhor, ter uma visão magnífica do Senhor, depois de ter sua boca tocada e purificado o seu pecado, Isaías ouve uma voz dizendo: "A quem enviarei? Quem há de ir por nós?" Então ele responde dizendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Nós não podemos ser só o povo do eis-me aqui. Nós precisamos entender que todos têm um chamado missionário. Todos nós temos. Claro que a cada um de nós Deus chama de uma forma, mas todos nós temos um chamado missionário. Eu entendi o meu chamado missionário em 2004.
E desde 2004 eu comecei a trabalhar auxiliando um amigo meu, pastor Jander Magalhães, nos trabalhos missionários. Eu fiz várias visitas ao campo missionário com o pastor Jander, em Cuba, no México, e Paraguai. Tivemos diversas vezes fazendo visitas ao campo missionário e precisamos realmente nos envolver. Hoje nós sustentamos missionários em Cuba. O pastor Jander tem um trabalho lindo de missões em Cuba, com mais de 800 famílias adotadas, e nós precisamos realmente compreender qual é o nosso papel na obra missionária e nos envolver com a obra missionária. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a grande comissão. Primeiro parágrafo, o que é a grande comissão? Nosso escritor nos diz que a grande comissão, a grande comissão, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. É interessante entendermos que essa ordem que Jesus deu foi após a ressurreição. Ele não estava mais como homem encarnado, ele já havia ressuscitado, já tinha todo o poder nos céus e na terra, já tinha sido glorificado, então foi nessa perspectiva que ele deu a ordem. É por isso que em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele diz: "Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto", versículo 19, "portanto, ide por todo mundo". É como se a gente dissesse: "Espera aí, mas o poder é ele que tem, e ele está falando que ele tem todo o poder, então eu posso ir?". É porque nós vamos fazer a obra missionária pelo poder que há no nome de Jesus. Uma coisa importantíssima nós compreendermos é que a grande comissão tem que ser vista não como uma tarefa, e alguns dizem assim: "Ah, essa é uma tarefa inacabada". O que é uma tarefa? Uma tarefa é aquilo que eu saio do meu lugar, vou lá, faço e volto para o meu lugar, resolvi o problema. A grande comissão não é uma tarefa, a grande comissão precisa ser um estilo de vida, e o que é um estilo de vida é o modo de vida que eu assumo viver. Então, de acordo com o estilo de vida que eu resolvo viver, eu falo, me visto, eu ajo, eu faço todas as coisas. Nós lemos aí Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, quando Jesus disse: "Portanto, ide", e isso traz a ideia que o ide parece que eu saio do meu lugar e vou lá e faço alguma coisa. A melhor tradução para esse termo, a partir do original da língua grega, é: "Portanto, indo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, indo, pregai o evangelho a toda criatura". Ou seja, enquanto eu vou, enquanto eu faço qualquer coisa na vida cotidiana, eu aproveito as oportunidades que a vida cotidiana me oferece no trilhar da caminhada, ao longo do caminho, e então eu faço a obra missionária. Ou seja, missões é um estilo de vida. Se você nunca tinha pensado nisso, pense e mude esse conceito. Missões não é uma tarefa inacabada. Missões é um estilo de vida. Quando nós entendemos qual é o nosso papel na obra missionária, nós passamos a agir a partir desse estilo de vida. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a questão cultural. Nós estamos estudando nesse primeiro ponto sobre a grande comissão. Primeiro parágrafo, o que é a grande comissão. Segundo parágrafo, vamos tratar sobre a questão cultural. Então, esse ide de Jesus significa atravessar fronteiras. E o nosso escritor nos diz que não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Outra coisa que ele deixa claro para a gente é que a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas sagradas escrituras. Às vezes eu vejo pessoas dizerem assim: "Ah, mas essa cultura é muito pobre". Não existe cultura pobre. O que é cultura para nós, às vezes não é cultura para outros povos. E nós não podemos criticar essa cultura. Então, é importante entender isso na área missiológica. Nós não podemos desprezar a cultura de um povo. Não podemos tentar aculturar.
a algum povo que nós vamos evangelizar. O pior erro que um missionário pode cometer quando vai para uma outra nação é tentar enfiar a goela abaixo a sua cultura naquela nação, porque a nossa cultura funciona muito bem no Brasil. Por exemplo, nesse trimestre, assim como aconteceu há 2 trimestres atrás, eu estou gravando nos Estados Unidos. Estou mais uma vez aqui na igreja em Summerville, igreja agora pastoreada não mais pelo pastor Ladstone, mas pelo pastor Leomi. Josimar está comigo de novo aqui na área técnica nos ajudando. E uma coisa é interessante nós pensarmos, existe uma comunidade ou pensarmos, existe uma comunidade brasileira muito grande nos Estados Unidos. E por mais que nós tentamos manter a nossa cultura brasileira aqui nos Estados Unidos, na verdade nós estamos envolvidos aqui por uma cultura norte-americana. Então, sem perceber, às vezes, nós vamos nos envolvendo. E é importante que quem chega aqui se envolva realmente com essa cultura, fale a língua, viva os costumes aqui. Então, isso é importante. E o missionário precisa ter essa visão. É claro que qualquer cultura tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é o missionário que transforma uma cultura, é a palavra de Deus que transforma a cultura onde ela chega. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. O nosso escritor, ele nos propõe aqui, ó, que de acordo com alguns missiólogos, há no mundo 2.400 etnias. Quase metade desse total ainda não foi evangelizada. Perceba que em pleno século XXI, nós ainda temos um grande número de povos não alcançados. Mas é importante nós pensarmos o seguinte: a igreja primitiva, em aproximadamente 3 décadas, alcançou o mundo da sua época. Principalmente com o advento do pentecostalismo, a igreja primitiva alcançou todo o mundo habitado da sua época. Pergunta é: por que, se a igreja primitiva alcançou o mundo habitado da sua época, por que hoje nós temos povos não alcançados? Se a igreja primitiva já havia alcançado o mundo habitado da sua época. Se a igreja tivesse, na sua evolução histórica, seguido os princípios da igreja primitiva, você concorda comigo que hoje nós não teríamos povos não alcançados? Então, o que foi que aconteceu para que a gente tenha aí quase 12, praticamente 12.000 etnias não alcançadas? A igreja moderna retrocedeu em sua missão. Quando nós estudamos história da igreja, nós vamos perceber que na Idade Média, que foi o período em que a igreja mais cresceu, mais se enriqueceu, foi o período que ela menos evangelizou. E nós precisamos ter cuidado, isso é a Igreja Católica Romana, não é? E nós precisamos ter cuidado. Aliás, era a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela atinge esse título de Igreja Romana, lá na Idade Média, né. Aliás, pouco antes da Idade Média, e ela se distancia daquilo que era o objetivo de Deus. Nós precisamos ter cuidado para que nós também, como igreja pós-moderna ou ultramoderna, não nos distanciemos daquilo que é o propósito de Deus para a igreja. É possível alcançar todos os povos da terra. Quarto parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Ponto. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Nós temos alguns objetivos, e aqui o pastor Wagner Gabi vai nos propor 3 objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Perceba que é proclamar o evangelho em palavras e ações, não só em palavras, mas em ações. Se não me falha a memória, foi Lutero que disse o seguinte, me falha a memória agora, né, eu não vou citar o autor, retira aí o Lutero, que eu acho que não é, mas teve um autor que disse o seguinte: "Pregue em todo o tempo, se necessário for, utilize palavras". Olha a frase: "Pregue em todo o tempo, se necessário for, utilize palavras". Palavras e ações, ações e palavras. Segundo objetivo da grande comissão, discipular os novos convertidos
tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Tem pessoas que pensam o seguinte: "Ah, preguei o evangelho, a pessoa se converteu a Cristo, pronto, cumpri a minha missão. Pronto, somos igreja missionária". Meus queridos, quando a pessoa se converte a Cristo, se entrega a Cristo, recebe a Cristo como Salvador, é aí que está verdadeiramente começando a nossa missão. Nós pregamos o evangelho, e aí quando a pessoa se converte a Cristo, recebe a Cristo como Salvador, nós precisamos discipulá-la. Eu acredito que você já ouviu dizer, e é uma verdade, que nós ganhamos muita gente para Jesus. Nós, infelizmente, falhamos no discipulado. O que é discipular? É integrar o novo crente, não é entregar, não é integrar, colocar dentro, fazer esse novo crente sentir-se parte integrante do processo, envolver-se com a igreja, estar integrado verdadeiramente na vida cotidiana da igreja. E é na verdade, o nosso terceiro objetivo aí, é integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, quando o crente se sente integrado, quando ele já está discipulando alguém também, isso quer dizer que ele foi bem discipulado e nós estamos cumprindo a nossa grande comissão. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. No nosso segundo ponto, pastor Wagner vai tratar sobre missões transculturais. Primeiro parágrafo, conceito. Qual o conceito de missões transculturais? Está aí, ó. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Perceba que missões transculturais não é só transpor a cultura do povo que nós vamos alcançar, mas é transpor a nossa própria cultura. É entender, e isso é um desafio, transpor a nossa própria cultura, porque a cultura, ela nos prende, nós somos aculturados. E a nossa tendência, e isso é muito mais simples para nós, é ficar presos à nossa cultura. Então, o que é missões transculturais? É compreender, eu estou indo a uma outra cultura, então o evangelho tem que transpor aquela cultura. Como já falamos aqui, é o evangelho que transforma aquela outra cultura, mas eu tenho a minha cultura também, que eu preciso me deslocar agora, então o evangelho tem que me ajudar a transpor a minha cultura para que eu chegue na cultura daquele povo e a palavra de Deus transponha também aquela outra cultura. Então isso é uma definição de missões transculturais. Segundo parágrafo, a visão transcultural da Bíblia. A visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido, é o padrão. Aí nós vamos pensar aqui, o pastor Wagner vai deixar claro para nós algumas questões de visão transcultural no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. É uma fala de Deus de que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e esta é uma fala para o mundo todo. Gênesis capítulo 6, versículos 11 ao 14. O registro do dilúvio foi algo que atingiu o mundo inteiro. Gênesis capítulo 3 e versículo 12. Deus chama Abraão e diz: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos a convicção que Deus sempre vê o mundo, não só na grande comissão, mas nas narrativas de João, no texto áureo da Bíblia. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus é um Deus transcultural, com uma visão transcultural. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, barreiras nas missões transculturais. Nós temos aqui, descrito pelo nosso escritor, pastor Wagner Gabi, 5 barreiras nas missões transculturais. Primeira delas, barreiras geográficas, novas nações,
e novas culturas. É claro que a gente sabe hoje que as fronteiras estão encurtadas. Eu lembro quando eu era criança, sair de uma cidade e ir para outra de ônibus, meu Deus, parece que era longe demais. A distância continua a mesma, mas hoje a gente faz a viagem de forma muito mais rápida. Hoje é muito mais comum viajar de avião. Há décadas atrás só se viajava para outras nações, viagens internacionais eram feitas de navios. Então, nós precisamos vencer essas barreiras geográficas. Segundo tipo de barreira, barreiras culturais. Está aí, ó, valores de vida, costumes e hábitos. É essa transposição da cultura que nós falamos agora há pouco. Terceiro tipo de barreira, barreira econômicas. Diferenças de moeda e comércio, diferenças, né, diversas dentro dessa economia mundial. E quarta barreira, barreiras linguísticas. São línguas nativas, dialetos que são falados dentre os diversos povos. Então nós precisamos também vencer as barreiras linguísticas. É muito importante entender a língua, compreender a língua, pregar a palavra de Deus na língua daquele povo. E por fim, as barreiras religiosas. Aí nós temos algumas religiões que crescem muito no mundo. O islamismo é a religião que mais cresce hoje, ateísmo, materialismo, secularismo e etcétera. Aí é que nós estamos falando, é claro que em todas estas áreas que nós citamos aqui, cada uma dessas barreiras há uma ação diabólica, mas nessas questões religiosas nós realmente temos uma ação direta de Satanás para tentar dissuadir da mente das pessoas palavra de Deus, a visão de Deus. Mas o evangelho, poder. Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 16: "Não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê". Terceiro ponto da nossa lição: visão global do evangelho no mundo. Primeiro parágrafo: evangelização e discipulado. Fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Relação de um mestre com o seu discípulo. O que é fazer discípulo? É fazer o discípulo parecido com o seu mestre. E isso é muito importante. Outra coisa a destacar aqui é a tarefa missional leva em conta a proclamação pública do evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Então aqui é a integração do novo crente que nós falamos agora há pouco. Uma coisa muito importante a se falar aqui é que o que é fazer discípulo de Jesus? É apresentar Jesus à pessoa, é confrontar Jesus com a pessoa. Mostrar à pessoa quem é Jesus e mostrar à pessoa a necessidade que ela tem de que ela seja transformada à imagem de Cristo. Agora, infelizmente, nós precisamos entender o que é fazer discípulo e o que é conquistar seguidores. Então a pergunta é: fazer discípulos ou conquistar seguidores? Muitos líderes têm preocupado em conquistar seguidores, ou seja, têm formado diversas pessoas a partir daquilo que ele é. Claro que é muito importante quando nós temos algumas características, algumas qualidades, adjetivos nos nossos líderes que nós podemos, realmente copiar. Paulo disse isso: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo", porque Paulo sabia o que estava imitando. Eu falo que uma das piores coisas é sermos liderados por alguém que nós não temos desejo de ser igual ou parecido com aquela pessoa em nada. Ou seja, ter um líder que não tem que não reflete nada sobre a nossa vida, que nos inspira a querer crescer, a querer alcançar o caminho que ele está trilhando em alguma área da vida, é terrível. Então nós precisamos realmente ser líderes que sejam referenciais para os nossos liderados. Porém, todavia, entretanto, fazer discípulo não é conquistar seguidor. Porque para fazer discípulo eu preciso conhecer Jesus, porque eu vou apresentar Jesus para alguém. Jesus precisa andar comigo, porque aquela pessoa precisa ver Jesus em mim. Então isto é fazer discípulos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não tenhamos uma vida ministerial de conquistar seguidores,
mas tenhamos uma vida verdadeiramente de fazer discípulos. Segundo parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição: arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. O evangelho que nós pregamos tem que ser terapêutico? Sim, ele tem que ser terapêutico. O evangelho nos torna pessoas melhores. O evangelho, ele nos dá confiança, nos dá equilíbrio psicoemocional, ele promove inteligência. Paulo, em Romanos capítulo 12, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o evangelho trabalha todas as áreas da nossa vida. Porém, o evangelho é a pregação da palavra de Deus a fim de gerar arrependimento nas pessoas. E só o Espírito Santo nos capacita a pregar desta forma. Só o Espírito Santo nos capacita a pregar um evangelho que produza transformação, e só o Espírito Santo, através da pregação do evangelho, pode operar o arrependimento. Só o Espírito Santo é capaz de gerar o arrependimento. A Bíblia diz: Jesus falou aos discípulos, e ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, chegando ao final das nossas aulas, nós vamos fazer algumas considerações que eu julgo ser importantes, como já fizemos alguns trimestres atrás. Então, a primeira consideração importante para a nossa lição de número um é: a grande comissão, nós precisamos pensar na grande comissão como estilo de vida. Eu já falei sobre isso aqui e repito, fecho a aula falando sobre isso. A grande comissão não pode ser uma tarefa, ela tem que ser um estilo de vida. Outra consideração importante é que precisamos pensar na grande comissão como uma oportunidade de participar do reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, não, mas isso aqui é porque eu tenho que fazer essa obra, eu tenho que trabalhar, porque foi uma ordem de Jesus, eu não posso desobedecer. Se eu desobedecer, Jesus vai me matar, Jesus vai acabar comigo". Não, sobretudo, a grande comissão é uma oportunidade de participar do reino, não só de viver o reino, mas de participar do crescimento do reino, sentir-se verdadeiramente parte integrante nesse processo. Em terceiro lugar, terceira consideração que eu julgo ser importante é que precisamos pensar a grande comissão como uma prova de que verdadeiramente somos salvos. Aquele que realmente é salvo, aquele que a salvação realmente já foi operacionalizada na sua vida, ele deseja pregar o evangelho a outras pessoas. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, mas sobretudo João 4, a mulher samaritana. Quando ela percebeu quem Jesus era, ela deixou o cântaro junto à fonte, saiu correndo pela cidade dizendo: "Eu encontrei um homem, contou toda a minha vida". Não é esse o Cristo que nós estávamos esperando? E as pessoas foram até Jesus por causa da pregação daquela mulher. E depois essas pessoas disseram àquela mulher: "Nós cremos por causa do que você nos falou, mas agora nós estamos crendo porque nós temos visto e ouvido". Então, envolver-nos com a grande comissão é uma prova de que nós realmente somos salvos. Eu vou fechar a nossa aula também na nossa câmera fechada, para você entender o que eu quero que você compreenda de forma profunda desta lição de número um. Eu e você precisamos realmente compreender o nosso chamado, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida em relação à obra missionária. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, parece que missão é só uma razão para a igreja fazer um culto, para alguns uma razão para arrecadar uma oferta. Não, missão não é só isso. Missão é o que pulsa, o que faz pulsar o coração da igreja. Eu e você somos chamados por Deus para a obra missionária. Que você ore a Deus para que Deus te faça compreender qual é o seu papel na obra missionária. Deus tem um trabalho para você na obra missionária. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem na nossa lição de número 2, em nome de Jesus.